Do nosso curso Certificação Florestal. Bem, o nosso curso será dividido em 4 unidades, tá? As aulas serão mais ou menos de 5 a 6 minutos, então são aulas rápidas, para que vocês consigam entender os conceitos que a gente vai passar da certificação florestal. Ao longo do curso a gente vai falar de vários aspectos da certificação, como a certificação de manejo florestal, a certificação de cadeia de custódia, os selos que existem, as certificadoras e vários outros temas. Bom, parte do que a gente vai falar está baseado nesse livro que a gente publicou pela editora Manoli, que é o Certificação Florestal na Indústria, além do livro que a gente vai publicar na editora UFV da Universidade Federal de Viçosa, provavelmente ainda em 2020 ou em 2021. Então, para começarmos o assunto, falaremos sobre o contexto do surgimento da certificação florestal. E aí essa aula vai ser dividida em 2 partes. Bem, então temos aqui, nos últimos 2 séculos e de forma mais acentuada nas últimas décadas, a gente percebe que o mundo tem aumentado a produção e o consumo de bens. A gente tem consumido muito mais do que provavelmente consumiam os nossos pais, avós e bisavós. Bom, a produção, no início, até a Revolução Industrial, era uma produção manual, utilizando máquinas simples e rudimentares, até que a gente vai ter a explosão da produção com a linha de produção de Ford, os famosos Ford T. O mercado consumidor nessa época era pequeno, parte da população estava na zona rural, e a produção na propriedade basicamente atendia o seu consumo, então não se vendia muito excedente nessa época, porque o consumo era pequeno. A partir de 1980, intensifica a pressão internacional pela conservação dos recursos florestais, devido aos vários desequilíbrios e tragédias ambientais que ocorreram. Por exemplo, a tragédia do derramamento de petróleo do cargueiro Exxon Valdez. Então, segundo esse autor, a Amazônia ganhava destaque na década de 1980 pela constatação que o Brasil vinha desmatando a maior floresta tropical do planeta, a uma média anual variando de 1,2 a 2,5 milhões de hectares. Então, a gente tem que lembrar que as discussões pelo clima, ela vai começar, as discussões a respeito do meio ambiente vai começar na década de 1970, com as conferências mundiais do meio ambiente promovidas pela ONU, vão seguir essas discussões na década de 1980 até culminar em 1992 na famosa Rio 92. No Congo havia destruição de florestas que garantia o abrigo e sustento das populações tradicionais, e na Indonésia a fumaça produzida por grandes incêndios denunciava a derrubada de cerca de 1,7 milhões de hectares por ano. Então, se a gente pudesse fazer um grande resumo de tudo isso, do uso irracional da madeira pelo homem, pegando uma linha do tempo, nós entraríamos com a pré-história, na qual tu vai ter homens nômades que vão sair de um lugar e vão se fixar em outros lugares, derrubando a floresta para construção, por exemplo, de abrigos, ou o uso da lenha para fogueira, coleta de frutos e outros impactos que eram bem reduzidos, negativamente. Depois temos no segundo ponto da história a Revolução Industrial, na qual tu vai ter o aumento da produção, a especialização do trabalho e o início de maior exploração dos recursos naturais. Porque vejam bem, se tu está produzindo mais, precisa de mais recursos naturais. Se tu precisa de mais recursos naturais, tu vai impactar o meio ambiente negativamente. Nos dias atuais, isso é potencializado porque temos muito mais tecnologia, máquinas mais eficientes, globalização, ou seja, venda entre os países, e isso provoca vários efeitos negativos, como o efeito estufa, o desmatamento. Então, tudo isso a gente está nessa primeira aula e na segunda, preparando esse contexto de onde vão surgir
as discussões para a criação dos sistemas de certificação florestal. Então eu convido vocês a conhecer as nossas redes sociais, tá? O Instagram ricardo.escritor, na qual tem várias informações diárias. O nosso site, o administraçãoverde.com.br, na qual vocês vão conhecer os vários livros que temos publicados, inclusive esse de certificação florestal. As redes do Administração Verde, e gostaria particularmente de convidá-los a se inscrever nos nossos canais do YouTube. Então esse canal aqui, basta vocês digitarem Ricardo Ribeiro Alves que vocês vão ter acesso a esse curso de certificação florestal, mas já temos lá um curso de consumo consciente e um curso de sistema de gestão ambiental, ok? Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.